Aviões de vigilância militar sobrevoaram a vila galesa de Painters por 3 dias seguidos em fevereiro de 2016. Nunca pousaram, apenas circulavam. A polícia local recebeu dezenas de ligações. Os moradores queriam respostas sobre o que estava acontecendo. Por que tantos aviões? E quantas luzes estranhas que surgiram no céu, noite após noite? A polícia respondeu que talvez fosse apenas treinamento da Royal Air Force, a Real Força Aérea Britânica, mas nem eles tinham certeza. Uma moradora, Cass Clark, estava do lado de fora com sua vizinha, Dave, na madrugada de 26 de fevereiro daquele ano. Há dias vinham observando os aviões. Aeronaves militares não sobrevoam vilas sem motivo. E às 2h30 da manhã, elas finalmente tiveram uma resposta. Uma pirâmide negra apareceu no céu, com o equivalente a 30 andares de altura. Em segundos, caças surgiram de todos os lados. Os militares não foram pegos de surpresa. Eles estavam esperando por aquilo. Toda a movimentação anterior, os voos, o horário preciso, nada ali parecia coincidência. Aquilo era uma emboscada. Aparentemente, a pirâmide não desceu do céu acima de Painters. Ela simplesmente surgiu. Cass viu o objeto se materializar. Não veio do alto, mas de algum outro lugar. Para ela, foi como ver uma lâmina cortando uma folha preta. A coisa era gigantesca. Cerca de 300 metros de comprimento em cada lado, maior do que a pirâmide de Gizé e a grande pirâmide, e pairava logo acima da copa das árvores. Um objeto tão grande deveria emitir algum som, motores, rotores, sei lá, algo, mas aquele não. A pirâmide era absolutamente silenciosa. A vizinha Dave agarrou o braço de Cass. Sua mão tremia. A pirâmide, por sua vez, permanecia ali, levemente inclinada. Então começou a se mover, mas não voou. Ela oscilava de um lado para o outro, como um imenso pêndulo. Nada daquele tamanho deveria se mover daquela forma. Algo estranho aconteceu. Dave começou a caminhar na direção do objeto, como se estivesse sendo atraída. Cass assegurou. O que quer que fosse aquilo, sabiam que precisavam manter distância. As duas então se deslocaram até um ponto com uma visão mais clara. A pirâmide estava a cerca de 60 metros do chão quando a temperatura caiu. Não de forma gradual, como normalmente acontece, mas de forma súbita. Uma queda de 5 graus Celsius em apenas 3 segundos. Cass conseguia ver sua própria respiração. Mais tarde, dados meteorológicos confirmaram. A temperatura realmente havia caído exatamente 5 graus Celsius no instante em que a pirâmide surgiu. Fevereiro já é frio no país de Gales, mas aquilo era algo diferente. Cass disse que não era o ar que parecia frio. Era como se o frio viesse de dentro do próprio corpo. A base da pirâmide se iluminou. 6 luzes distribuídas ao longo de uma das bordas revelaram a superfície do objeto. E ela não era lisa como o metal de um avião, era áspera, como se tivesse sido talhada em pedra preta. E foi então que algo emergiu do topo. Uma esfera verde brilhante. Ela brilhava tanto que Cass precisou cobrir os olhos. O objeto parou no ar flutuando e começou a disparar em várias direções como se estivesse desorientado. Relâmpagos brotaram do canto inferior da pirâmide, mas não eram raios naturais. Cada descarga durava entre 2 e 3 segundos e atingia pontos específicos no Sol. Os feixes de energia pareciam pesados, densos, como se sondassem o ambiente. 4 aviões C-17 surgiram do oeste voando muito baixo. Aviões de transporte projetados para carregar tanques, cada um com 53 metros de comprimento. Eles não costumam voar na altura das chaminés das casas, mas ali estavam. 2 na frente, 2 atrás, quase asa com asa. A esfera verde brilhou ainda mais. Não parecia atacar, parecia sinalizar. E a mensagem era clara: me sigam. Em seguida, disparou para o oeste rumo a Liantrissan. Os C-17 fizeram uma curva fechada e seguiram a esfera. Enquanto isso, a pirâmide começou a desaparecer. Não voou. Ela sumiu, do mesmo jeito que apareceu, tornando-se invisível. No entanto, antes de desaparecer por completo, lançou dezenas de pequenos objetos na atmosfera. 2 deles, parecendo barris, giraram lentamente até se posicionaram bem diante de Cass e Dave. Pararam a cerca de 9 metros delas, um para cada uma. Cass não conseguia se mover. Não era medo, era algo mais. Suas pernas simplesmente
não obedeciam. Algo a mantinha imóvel. Dave estava ao lado dela também paralisado. As duas só conseguiam mover os olhos, nada mais. A paralisia não era apenas física. Quando os barris se aproximaram, Cass tentou filmá-los, mas seu celular estava sem bateria. O barril da esquerda se aproximou, 6 metros, depois 3. Agora Cass conseguia ver através dele. O objeto parecia feito de algo translúcido como um vidro vermelho. E lá dentro, milhares de pequenos pontos de luz giravam como a estática de uma TV antiga, mas não parecia aleatória. As partículas se misturavam, formando padrões. A estática parecia viva. Enquanto isso, o barril da direita permanecia imóvel, apenas observando. Ao menos era essa a sensação que Cass tinha, apavorada. Contudo, não havia nada que elas pudessem fazer. Então o barril da esquerda mudou de vermelho para verde instantaneamente, como se alguém tivesse apertado um botão. Quando o barril de luz verde se aproximou ainda mais, elas começaram a sentir algo quente, um formigamento, como se a luz as atravessasse. Não só a pele, mas os músculos e até os ossos. A sensação durou cerca de 30 segundos. O tempo ali parecia distorcido, como se tudo estivesse em câmera lenta. Quando a luz verde se apagou, Kai se sentiu diferente. O medo havia sumido. Agora ela se sentia energizada, alerta. A única coisa que queria era sair dali e contar o que tinha acontecido. Os barris começaram a se afastar. Voaram rumo ao oeste, sobre os telhados, em direção a Liantrissan. Cass flexionou os dedos. Dave balançou a cabeça como quem tenta tirar água dos ouvidos. Elas podiam se mover novamente. O barril verde, entretanto, deixou algo para trás. Anos depois, Cass descobriria que seu sistema nervoso emitia um sinal elétrico constante, um padrão repetitivo que não deveria existir em um corpo humano. O sinal oscilava como se transmitisse dados. Enquanto isso, ligações inundavam a delegacia. Luzes no céu, aviões militares por toda parte. As aeronaves voavam tão baixo que as casas tremiam como em um terremoto. Móveis tombaram. Quadros caíram das paredes. Às 3 horas da manhã, a polícia estava sobrecarregada e sem respostas. Os aviões continuavam chegando. E então vieram os helicópteros, muitos helicópteros. Aeronaves de ataque Apache sobrevoaram Painters em formação, armadas com mísseis Hellfire. Eles varreram o campo, mas os objetos já haviam sumido. Viraram bruscamente rumo a Liantrissan, seguindo o mesmo caminho dos barris. Mais helicópteros chegaram. Chinooks, do oeste, Lynx, Puma e Merlin, do norte. O céu estava tomado por aeronaves militares, todas seguindo a mesma direção. Dave e Cass quiseram seguir também, mas o interior do país de Gales, no inverno, é um breu completo, sem iluminação pública, sem lua, apenas nuvens. Não conseguiam ver nada. Teriam que esperar o amanhecer. Quando Cass chegou em casa, sentia-se estranha, desorientada. Olhou para o relógio, era 3h50 da manhã. Aquilo não podia estar certo. Elas não haviam ficado do lado de fora por mais que alguns minutos, mas de alguma forma haviam se passado mais de 1 hora. Cass viu seu reflexo na janela, algo estava diferente. Um de seus fios de cabelo havia ficado branco. Às 4h21, 2 explosões abalaram Painters. A primeira foi uma onda de ar. Testemunhas disseram que o som parecia um trovão, mas mais intenso. A segunda foi diferente. Um impacto no solo, em algum ponto da floresta de Smilog Woods, que sacudiu todas as casas da vila. No hospital local, pacientes acharam que uma bomba havia explodido. As explosões foram registradas por sismógrafos a mais de 40 metros de distância. No entanto, algo ainda mais estranho aconteceu naquela noite, algo que perturbou mais os pais do que as explosões. Seus filhos não acordaram. Todas as crianças dormiram profundamente, apesar de todo o barulho. Explosões, aviões, helicópteros, sirenes, OVNIs. Uma mãe disse aos investigadores que, em 10 anos, foi a primeira vez que os filhos não acordaram no meio da noite. Na manhã seguinte, o cabelo de Cass estava completamente branco, não só aquele fio da noite anterior. Em poucas horas, seus cabelos escuros haviam sumido. Ela parecia 10 anos mais velha. Junto com Dave e outro vizinho, Steve, decidiram ir até o campo onde a pirâmide havia aparecido. Eles esperavam encontrar o chão queimado pelos relâmpagos, mas não havia nada disso.
Ainda assim, algo parecia diferente. A grama estava ressecada, os arbustos mortos. Tudo que esteve sob a presença da pirâmide parecia ter perdido a vida. Nada queimado, apenas morto. As árvores ao longo da borda do campo também estavam secas, sem vida, porém só do lado voltado para a pirâmide. Do outro, as folhas estavam verdes, saudáveis, até mesmo galhos do mesmo tronco apresentavam essa divisão precisa. É óbvio, aquilo não era natural. E então algo ainda mais estranho começou. Estava nevando, e só ali exatamente onde a pirâmide havia passado. Nem a neve parecia normal. Os flocos eram pequenas bolinhas esponjosas e não derretiam ao toque, simplesmente se dissolviam. Eles entraram em um carro e seguiram para o oeste, rumo a Liantre Sand Common, refazendo o caminho dos barris até a aeronave. Durante anos, moradores jogavam ali seus eletrodomésticos velhos. O local havia se transformado em um ferro velho a céu aberto. Máquinas de lavar, quadros de bicicleta, peças de carro. Tudo sempre esteve espalhado pelo Common, menos naquele momento. Depois da passagem do OVNI, tudo estava empilhado, organizado cuidadosamente ao longo da estrada que liga Painters a Liantre Sand. Parecia que alguém havia revistado, classificado e disposto cada pedaço de metal com um método. Havia tiras de fita amarela de cena de crime penduradas nos arbustos, mas sem formar perímetro algum, apenas fragmentos aleatórios balançando ao vento. Um cuidador de cães contou a eles que saiu de casa às 4h30 daquela manhã e viu helicópteros militares pousando. Tropas desceram das aeronaves com detectores de metais. Pareciam procurar por algo que havia caído na floresta de Smilog Woods. Kais e os vizinhos seguiram até a floresta. E lá, encontraram um ponto de impacto. 6 árvores com mais de 18 metros estavam partidas ao meio. O que quer que tenha atingido aquelas árvores não foi uma bomba. Parecia algo que passou por ali correndo rápido. Rápido demais para ser terrestre. Pouco tempo depois, todas as vias foram fechadas. O motivo oficial? Um caminhão capotado. Kais e os vizinhos sabiam que isso não fazia sentido. E nem os moradores acreditaram nessa explicação. Não se isola metade do sul do país de Gales por um acidente de caminhão. Durante a noite, montaram um acampamento nos campos atrás das casas de Kais e dos vizinhos. Fileiras perfeitas de tendas civis. Para Kais, perfeitas demais. Você pode tirar o homem do exército, mas não pode tirar o exército do homem. Dave, Steve e uma amiga, Donna, foram com Kais investigar. Os homens no acampamento eram claramente militares. Não usavam fardas, mas estavam armados até os dentes. Quando questionados, disseram que faziam uma pesquisa sobre vazamentos hidráulicos. Não havia encanamentos naquela parte do país de Gales. Mais tarde mudaram a versão. Agora afirmavam que eram funcionários da Vodafone, avaliando a área para instalação de torres de telefonia. E a história não colou. Porque técnicos de uma companhia telefônica vestiriam trajes forenses brancos? Por que rastejariam pela floresta? E desde quando funcionários da Vodafone carregam rifles e equipamentos de proteção individual? Eles também agiam de forma estranha. Sempre que alguém se aproximava, os homens de branco paravam tudo, ficavam imóveis, apenas observando, encarando as pessoas até que elas se afastassem e sumissem de vista. Enquanto Kais e os amigos circulavam pela área, ouviram gritos. 3 equipes com laptops e equipamentos eletrônicos vasculhavam a floresta. Uma voz se repetia sem parar: encontre, encontre, encontre agora. E mais testemunhas começaram a aparecer. Jacob Coleman viu a esfera verde perto de Liantre Sand em confronto com helicópteros Apache. Disse que a luz não se movia como uma máquina, mas como se estivesse viva. Uma família em Cowbridge fotografou objetos em forma de barril sobrevoando sua casa às 2h33 da manhã. A simulação de viagem dos objetos confirma que eles realmente passaram por ali, naquela mesma noite, no mesmo horário. Os barris seguiam para o oeste, perseguidos por aeronaves militares em direção a Smilog Woods. A floresta é uma área pública. Não pode ser fechada sem permissão. Mas a partir dali, toda a região estava isolada e sob patrulhamento constante. Testemunhas começaram a vagar por Smilog Woods, e essas pessoas também tinham visto algo cair na mata. Essas testemunhas foram expulsas da área, algumas até com violência.
Outras foram detidas ou revistadas de forma ilegal. Seus telefones foram apreendidos e apagados. Um homem, ao dirigir pela estrada ao redor da floresta, encontrou pedaços de cristais vermelhos e brancos. Pareciam um vidro quebrado, mas eram mais pesados. Ele acreditava que aquele era o campo de destroços de um dos barris destruídos naquela noite. No aeroporto de Cardiff, um helicóptero Apache fez um pouso de emergência com a cabine em chamas. Oficialmente, a história era de uma falha mecânica. Contudo, aquela aeronave pousou na base aérea de St. Athan às 4h24 da manhã, apenas 3 minutos após a explosão. Ela fez várias viagens até o local do acidente naquela noite, transportando algo. E sempre que pousava, alguém se apressava em verificar o que havia dentro dela. Um jato British Aerospace 146, chamado Kitty Hawk, pousou ao amanhecer e partiu exatamente em 1 hora depois. Esse avião só transporta pessoas importantes, como o primeiro-ministro ou membros da família real britânica. Na manhã seguinte, os militares apresentaram uma explicação mais convincente para tudo isso. Disseram que o evento fazia parte do exercício camaleão, apenas uma ação de treinamento de rotina. Foi o que disseram aos repórteres que apareceram por lá. Apenas um jogo de guerra. Será que a gente acredita nisso? Se um C-17 sobrevoa uma área residencial no meio da noite, se dezenas de helicópteros circulam ao redor de um hospital, se munição de alto calibre e explosivos de longo alcance são usados a ponto de aparecerem em sismógrafos, se aeronaves fazem pousos de emergência com as cabines em chamas, isso não soa como um treinamento, né? Isso parece uma zona de guerra. Além de tudo isso, aeronaves da OTAN também sobrevoaram a área. E uma delas foi o jato de comando E-3 Sentry, um dos que coordenam operações de combate. Esses aviões custam cerca de 270 milhões de dólares e podem rastrear mais de 250 alvos móveis simultaneamente, a mais de 250 quilômetros de distância. Provavelmente não seriam utilizados em testes. E para completar, os primeiros aviões militares que apareceram nos céus de Panthers estavam com transponders civis e registros de segurança privada. Eles estavam ocultando suas próprias aeronaves dos radares. Eles não queriam que houvesse qualquer registro do que estavam caçando. E foi aí que Kaz começou a registrar e documentar tudo. Tirou fotos do acampamento, anotou os números dos veículos sem identificação, fez perguntas. Uma delas bem simples. Por que os civis não foram avisados sobre esse treinamento militar? E a resposta surpreendeu. Um dos militares do acampamento respondeu: não houve exercício. As informações oficiais nem sequer haviam sido passadas aos soldados que estavam em campo. Mesmo sem nenhuma informação vinda da mídia oficial ou dos veículos de comunicação, Kaz continuou tentando entender o que havia acontecido. Ela fez dezenas de pedidos de liberdade de informação. A princípio, o Ministério da Defesa do Reino Unido negou qualquer presença militar em Panthers. Depois confirmaram que não se tratava de um exercício militar, mas se recusaram a divulgar mais informações, alegando a seção 26, Defesa Nacional. Para completar, a Organização de Infraestrutura de Defesa exige que todos os proprietários de terras recebam um aviso por escrito sobre qualquer treinamento militar com 21 dias de antecedência. E oficialmente nada foi confirmado até hoje. Kaz, seus vizinhos e dezenas de outras testemunhas continuam repetindo o que viram, mesmo diante do silêncio das autoridades. O que realmente aconteceu em Panthers naquela madrugada de 2016? Seria mesmo apenas um exercício militar? Ou testemunhamos o maior encobrimento ufológico da história recente? Até a próxima.